Nessa manhã, irmão, aleluia, Ele está aqui nessa manhã conosco e rendemos graça, glória ao seu nome, pois é digno de toda honra e de toda glória o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, eu quero ler um texto da palavra de Deus com vocês, Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus, aleluia. Eu vou pedir para o pastor Claudinei me ajudar para achar ali os textos das duas pescarias, maravilhosa e a milagrosa. Só para o Pedrão colocar para mim ali. Eu estive preparando a mensagem ontem, daí eu senti agora de ler. Não ia ler, mas eu senti de ler para a gente conjecturar aquilo que Deus tem nessa manhã. E eu não coloquei aqui no meu estudo a palavra de Deus. Mas na hora que o senhor achar aí as duas pescarias, só fala para mim os versos, capítulo e os versículos aí dos evangelhos. Queridos, Mateus 17, eu quero ler com vocês o verso 24. Que diz assim: E chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam as dracmas, o imposto, e disseram: Os vossos mestres não pagam as dracmas, ou seja, o teu mestre não paga imposto. Verso 25, olha o texto. Disse ele, sim, e entrando em casa, Jesus lhe antecipou, dizendo: Que te parece, Simão? De quem cobra os reis da terra os tributos? Ou censo? Dos seus filhos ou dos alheios? Ou seja, os reis sempre cobram os impostos dos seus filhos ou cobram dos outros? É o que Pedro vai responder. Verso de número 26. Disse-lhe Pedro, dos alheios, ou seja, dos outros. Disse-lhe Jesus logo, então: estão livres os filhos. Disse Jesus logo: estão livres os filhos. Olha o verso de número 27 agora. Mas para que os não escandalizemos, vai aonde? Vai ao mar e lança. Diga para alguém do seu lado: você vai ter que deixar a rede agora. Diga para alguém, você vai ter que largar a rede. Tira o primeiro que subir, e abrindo-lhe a boca, encontrará e tomar e dai por mim e por ti. Amém, irmãos? Glória a Deus. 60. Olha o que o senhor achar aí, pastor. Lucas 5:4. Pedro, essa é a maravilhosa, milagrosa qualquer, de João, lá em João, né? E quando acabou de falar, disse a Simão: Vai ao mar e lançai as vossas para... Próximo verso, vai passando, eu vou lendo. E respondendo Simão disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada, mas sobre a tua lançarei, sobre a tua palavra, volte um pouquinho só, Pedro. Sobre a tua palavra lançaremos ou lançarei? Você entendeu que Pedro não está sozinho no barco, mas ele tem que tomar uma decisão ali? Porque ele cansou de falhar, cansou de errar, cansou de se frustrar. Ele está dizendo assim: sobre a tua palavra eu lançarei, singular, não é plural. Então ele não está dizendo lançaremos, ele está dizendo assim: na minha casa a gente é em 5, mas se ninguém quiser lançar a rede, eu estou disposto sobre a tua palavra lançar a minha família não serve Jesus, mas eu estou servindo, e sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Verso 6. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe, e rompia-se o quê? Por que rompia, pastor? Porque a pescaria é em alto mar, é mais profundo. Então é por isso que ela é chamada de maravilhosa, porque coisas maravilhosas você só vive com Deus quando você quer ir mais fundo. No raso não existe viver algo maravilhoso. Então a primeira pescaria é algo maravilhoso, chamado de pescaria maravilhosa, porque o barco ele estava cheio.
E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe, e a rede se rompia. A rede estava assim, ó, não cabe mais, irmão. Olha o verso 7. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que fossem, e foram e encheram ambos os dois barcos de maneira tal que quase ia. Irmão, quando você vive algo profundo com Deus, é isso que Pedro está começando a viver. O teu primeiro amor, a tua família é tocada, porque você ora mais, você jejuma mais. Quando você volta para a fé, teu coração se acende, você quer fazer, você quer jejumar, você quer dar o melhor, você quer conhecer Deus, você quer... É ou não é verdade? É sim ou não? E pessoas vão ser tocadas por aquilo que você está vivendo e aquilo que você está mergulhando. Então a primeira pescaria aqui é, no conhecimento deles, nunca vi isso, nunca pesquemos assim. As redes se encheram e a pique, eles fazem sinal, Jesus diz assim, tem peixe para vocês também. É mais ou menos assim, você sai daqui, a pessoa nem serve a Deus, mas ela recebe bênção junto porque você serve a Deus. Tem alguém entendendo isso aqui? Agora, João, o quê? 21:4, coloca lá, Pedro. Eu só vou ler para a gente entrar aqui no assunto que Deus colocou no meu coração. E sendo já manhã, Jesus apresentou diga para alguém que está ao seu lado agora, não é mar. Diga, agora era praia. Mas os discípulos não conheceram o que era Jesus. Verso 5. Disse-lhe, pois, Jesus, filhos, tende alguma coisa de comer? Responderam, não. E ele lhe disse, lançai a rede para o lado. E eles fizeram o quê? Lançaram. Na primeira, Pedro lançou sozinho. Alguém foi lá, não, não acredito nesse negócio, não, eu vou viver isso. Você entendeu que algumas coisas, Pedro já teve que tomar esse tipo de decisão, de querer mudar, de querer, você entendeu? E agora não, agora todos eles, porque viram aquela vez Pedro lançando e tiveram que ajudar, os barcos foram a pique, então eles estão dizendo, peraí, eu já vi esse episódio, agora todo mundo está fazendo a sua parte, pois já não podiam pela multidão dos peixes. 7, Pedro. Então aquele discípulo a quem Jesus amava, quem é? João, disse a quem? A Pedro, e quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu com a túnica porque estava nu e lançou-se ao mar. 8. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estava distante, senão quanto, irmão? Quantos? Quase 200, levando as redes cheia de peixes. A primeira alto mar, a milagrosa, agora é chamado de pescaria milagrosa. Por quê? Porque eles estão pegando grandes peixes. A rede está se enchendo na praia. Lugar de bater tarrafa, lugar de jogar varinha, lugar de... Você está entendendo? Agora volta lá, Pedro, para nós e coloca Mateus 17. Aleluia. E coloca para nós lá o verso 26. Disse-lhe Pedro, dos alheios, disse-lhe Jesus, logo estão livres os filhos. Próximo. Mas para que não se escandalize, vai ao mar. Você lembra que na primeira pescaria Jesus falou para Pedro, você vai ao mar, a alto mar. Quando vai ao mar, é alto mar. Jesus não está falando para ele agora ir na praia. Jesus está dizendo assim, só que agora, Pedro, você não vai usar rede. Agora você vai com a varinha na mão. Bom, olha para cá. O Zé estava ontem que a Giz aqui organizando. Eles são prova. O Brian estava aqui. E eu abri minha Bíblia ali. E Deus começou a me dar esse texto. E eu comecei a mergulhar. Comecei a compartilhar com o Brian. Falei, caramba, cara, desceu a revelação aqui. E eu buscando. Fui para casa, continuei buscando. E sabe o que Deus revelou no meu coração? Que a maior pescaria da vida de Pedro não foi a primeira milagrosa, onde os barcos foram cheios.
A maior pescaria de Pedro não foi a milagrosa, nem a maravilhosa. A maravilhosa, alto mar, barcos indo a pique. Marcelo, a segunda milagrosa, na praia, extraordinário. Pedro nunca viu isso. Só que a pescaria mais decisiva, a pescaria de mais decisão da vida de Pedro, foi quando Jesus falou para ele: Pedro, agora você não usa mais rede. Por quê? Porque na primeira pescaria, quando Pedro viu 2 barcos indo a pique, Jesus falou para ele: abandona tudo e me... Ou seja, você não usa mais rede. Você é a rede agora. Você agora é pescador de homens. Então, quando o Senhor repete esse cenário na vida de Pedro, porque no segundo cenário, Jesus estava crucificado, depois de 3 dias ele ressuscitou. Nesses 3 dias que Jesus está sepultado, Pedro deseja voltar para a profissão. E aqui, queridos, eu não vou metralhar Pedro, dizer que Pedro, porque Pedro não aguentou a fé. Não, querido, entenda. O ambiente onde Jesus mais se encontrou com Pedro e ele viveu coisas extraordinárias foi aonde? No mar. Fazendo o quê? Pescando. Lançando o quê? Rede. Então Pedro, ele não está refugiando ao que ele viveu do passado. Ele está correndo para o ambiente do encontro. Ele está dizendo: já faz 3 dias que eu não vejo ele. E ele sempre me encontrou naquele lugar. Já faz 3 meses que eu não sinto a presença dele. Mas eu sei que se eu for naquele lugar, ele vai me encontrar. Oh, bendito é o nome de Jesus. Deus tem uma tenda do encontro para nós aqui essa manhã, querido. Você está entendendo o que Deus está dizendo para nós aqui essa manhã? Então Pedro não está se refugiando, pastor Claudinei. Ele está correndo para lá e está dizendo assim: eu sei que ele vai me... Oh, irmão, olha a certeza de... Eu sei que ele vai. Tem alguns que olharam para Pedro e dizem: a gente também vai junto. A gente vai contigo, Pedro. Ô, irmão, olha para cá. E quando Pedro vai lá, ele vive essa pesca. Ele vive isso aqui. Jesus vai nessa pescaria desmontar cenário. Lembra que eu preguei quarta-feira aqui na despedida da pastora Ana? Vai ressignificar tudo. Vai tirar a mentalidade de Pedro que estava amarga. Vai, sabe, aquele azedo do coração de Pedro, Jesus vai tirar. E aí, pastor, quando Jesus ressignifica tudo, Jesus não precisa mais colocar pescaria na vida de Pedro, irmão. Jesus não precisa mais, Francisco, colocar rede, vara, ou falar para Pedro: Pedro, vai e pesque de novo, porque Jesus já tinha tratado isso no coração. Aí eu te pergunto, por que é que Jesus ressignifica de novo um anzol e uma vara agora na mão de Pedro? Por que não outro discípulo? Por que Pedro? Por que não João? Por que não Tomé? Pastor Claudinei? Por que Pedro? Fazer Pedro voltar para o alto mar. E agora, Pedro, você não vai com ninguém, tu vai sozinho. É contigo. A decisão é tua. Não, deixa eu ministrar para o teu coração. Diga para alguém: Deus vai falar contigo nessa manhã. Pedro conhecia, quando nós lemos o texto 17, 24 ao 27, nós entendemos, Pedro, ele conhecia o mar já. Conhecia ou não conhecia? Conhecia. Conhecia a rede, sim ou não? Conhecia barco, sim ou não? Tempestade? Tinha conhecimento de peixe? Mas naquela ocasião, ou seja, nessa ocasião, Jesus lhe ensina que experiência não significa controle. Ou seja, não é sobre tudo que Pedro já viveu em alto mar. Não é sobre as suas experiências mostrar para ele que ele ainda tem o controle da sua vida. Que ele ainda tem o controle das suas decisões. Jesus queria mostrar para ele que se ele não tomasse uma decisão verdadeira na sua vida, não tinha como dar continuidade no seu ministério. Olha para cá, irmão, eu entendo isso aqui. Então o que acontece? O imposto do templo era o que precisava ser pago, necessitava ser pago. Embora uma obrigação religiosa, Jesus, embora sendo filho de Deus, não escolheu transformar a sua identidade em desculpa para ignorar responsabilidade como homem. Eu sou Deus, mas eu não vou usar isso como desculpa para ignorância religiosa. Eu sou crente, mas não vou usar isso como desculpa para a ignorância religiosa. Não é porque eu sou cristão, porque eu sou lavado, porque eu sou remido, que eu vou deixar de tomar algumas decisões na minha vida. Não é
porque eu jejuo, porque eu consagro, porque eu dizimo, porque eu oferto, porque... Não, que eu vou deixar de ter maturidade para entender quando é que eu preciso tomar essa maior decisão da minha vida. Diga para alguém que está ao seu lado nessa manhã, Jesus vai te ensinar que você precisa logo tomar essa decisão verdadeira. Pastor, me diga o que é que eu preciso entender. Então vem aqui comigo. A ordem aqui, ela parece até estranha. Por quê? Porque Jesus está dizendo para ele de novo. Isso aqui na mente de Pedro é: para o mar de novo, mas o Senhor não mandou eu pescador de homem? Não pescar mais peixe? Aí o Senhor mandou pescar um peixe agora? Você está entendendo, Marcelo? Jesus não chamou manjo ali para pescar homens. Não falou você não depende mais de barco, de rede, de... Agora é homens, agora é reino, agora é missão, agora é igreja. Aí Jesus vai: peraí, irmão. Pega a vara. E o primeiro... Parece estranho isso aqui, sim ou não? Só que aí que vem, né, a questão forte aqui, irmão. O detalhe. O que é, pastor? Lança o anzol. O primeiro peixe que subir, olha para cá, irmão. O primeiro, não o segundo, nem o terceiro. O primeiro peixe que subir, abre-lhe a boca. Abre o que, irmão? Ali estará o necessário. Por quê? Perceba a precisão de Cristo aqui. Olha isso aqui, irmão. Jesus, ele é preciso em tudo, irmão. Jesus, ele é preciso. Então, olha a precisão do texto aqui, querido. Entende isso aqui? Jesus não mandou Pedro lançar uma rede, mandou lançar porque o milagre não dependia da quantidade, dependia da precisão. Pedro não precisava de muito peixe, Pedro precisava só de... E é aqui que a gente ainda continua menino, menina na fé. Porque ainda a gente está fazendo um biquinho para o evangelho, porque Deus não enche mais as nossas redes. E Deus já te chamou para ser Pedrão homem, Pedrona mulher. E entender, irmão, que tem tempo que não é mais rede, é anzol. Tua casa não precisa mais ver rede cheia para crer que Deus está fazendo alguma coisa na tua casa. Tua família não depende mais de ver rede transbordando para dizer: ah, Deus está conosco. Não. Tua família só depende de uma mãe e um pai, uma vara e um anzol, dizendo: filho, o peixe que a nossa casa precisa ainda está na maior decisão que a gente vai tomar com o Senhor. Levante a tua mão, deixa eu liberar uma palavra. Deus coloca essa vara, esse anzol na nossa mão nesta manhã, querido. E Ele está dizendo: não é sobre redes cheias, é sobre uma decisão que a gente vai tomar antes que esse ano termine. E dizer: Senhor, a gente sabe aonde está aquilo que a nossa casa precisa. A gente sabe aonde está aquilo que os meus filhos precisam. Então o milagre não depende de quantidade, pastor Claudinei. O milagre, ele só depende de uma precisão. Jesus foi claro e decisivo: lance o anzol, alto mar, você toma a decisão. Ah, mas esse peixe é muito pequenininho, não vou. Irmão, depende se o peixe é pequeno, se o peixe é grande. Tome a decisão. Pegue o primeiro peixe, abra a boquinha, irmã Maria, porque o que a tua casa precisa não está em quantidade. Ô irmão, Deus falou comigo ontem, irmão, que a nossa igreja precisa não está na quantidade. Que a nossa igreja precisa de homens e mulheres valentes, com coragem de dizer: Senhor, a gente vai no alto mar, encarar alto mar, só com uma varinha e um anzol. Oh, bendito é o nome de Jesus. Coloca aquela fotinha, Pedro, só para os irmãos tentar imaginar isso aqui comigo. Dá uma olhada nessa cena aqui, irmão. Diga para alguém: agora é anzol, irmão. É engraçado, né, irmão? A gente quer pescar com rede, a gente quer, né, quantidade, a gente quer viver milagre extraordinário. E agora Jesus encheu rede, mostrou para o cara que tudo que ele precisava era rede cheia. E agora Jesus coloca uma vara, um anzol e diz: tudo que você precisa agora é só uma vara e um anzol. Esse é o evangelho, irmão. Esse é o evangelho de Jesus. Não é dogmático, não é religiosidade, não é fanatismo religioso. É entender, irmão, que vai ter momentos que vai ser decisão e outros momentos que vai ser fé, irmão. Lance sobre a tua. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir do quê, irmão?
da palavra, sobre a tua palavra. Eu tenho fé, eu vou viver esse milagre. Tem hora que não é fé, irmão. Pedro não está indo para o mar com fé. Pedro não está indo não, Pedro está indo por uma decisão. Eu preciso cumprir isso. Eu preciso decidir isso. Se ele falou, então eu só vou cumprir uma ordem. Tem como cumprir ordem se não ser preciso, decisivo? Quem é que cumpre ordem se não tiver? Então olha para cá, irmão. É isso aqui, ó. Olha o barquinho lá longe lá. Põe o barquinho lá longe, lá para você olhar aqui, sabe? Pedro foi, voltou e está trazendo o bichinho. Está entendendo, bem? Então entenda isso aqui. Nós queremos redes quando Deus está nos ensinando a usar anzol. Queremos abundância quando Deus está tratando nossa capacidade de reconhecer a provisão exata. Tem momentos que Deus está tratando a tua capacidade de você entender. É precisão, não é abundância, é precisão. A precisão vai continuar sustentando teu ministério, sustentando a tua vida, sustentando a tua vida de obreiro, sustentando a tua vida de membro do corpo de Jesus. O problema é que a gente é eufórico, a gente sempre quer ter rede cheia. E Jesus te trouxe aqui nessa manhã para dizer: tem uma vara e um anzol. Como que você enxerga isso depois de 10 anos de evangelho? Não, Senhor, que loucura que eu vou viver isso aí. É. E aí, Maxwell, como é que você enxerga isso no teu pastoreio? Não é rede cheia. Vara. Você lembra que eu estou falando isso aqui faz hora, dignidade do básico? Já ouviu falar isso? Que a tua casa vai viver a dignidade do básico? Vara e anzol. Vara e anzol. Só para frisar. Uma vara e um anzol. O texto não diz que Pedro pescou vários até encontrar a moeda. Diz que o primeiro peixe que subisse carregaria exatamente aquilo que era necessário. Nem mais, nem menos. O suficiente para pagar por Jesus e por Pedro. Isso revela a verdade tão poderosa que a gente vê que a provisão de Deus nem sempre chega em excesso. Às vezes ela chega na medida exata e necessária. Tem vezes que a gente está esperando Deus porque vai cair aquele pix, porque... E não. E tem vezes que só vai ser uma maneira exata e necessária para te manter, para te sustentar e Deus mostrar que Ele é fiel. Deus não depende de mandar pix gordo na tua conta para provar para você que Ele é Deus. Ele só depende nessa pedagogia espiritual de te ensinar. Cara, pega o barco, pega a vara, pega o anzol, vai. Preste atenção. Outra coisa mais profunda que eu coloquei. A moeda, ela estava escondida aonde, irmão? Aonde? Na boca do peixe. Olha para cá. Em algum episódio você já viu Pedro pescando, antes de Jesus mandar, Pedro pescando com vara e com anzol? Quem abre a boca do peixe é quem? Com vara e anzol. Olha a estratégia do céu. Pedro sempre pescava de rede, quantidade. Você acha que Pedro ficava abrindo boca de peixe, Marcelo? Você abre a boca do peixe quando tem anzol. Então é o único lugar que Pedro nunca procuraria. Era um lugar onde Pedro nunca ia procurar nada. E é exatamente aonde você não procura nada que o Senhor vai colocar ali, ó. Posso falar ou não? Faz quanto tempo que você não procura orar? Faz quanto tempo que você não procura jejuar? Faz quanto tempo que você não procura fazer um propósito com Deus? É exatamente ali que Deus está mandando você lançar o teu anzol. É exatamente ali que está a tua providência. Então olha para cá e entenda isso aqui, irmão. Em nome de Jesus. A moeda estava escondida onde Pedro jamais procuraria. Na boca de um. Deus colocou a resposta dentro de um lugar que Pedro conhecia, mas que jamais imaginaria usar.
daquela maneira, ou daquele lugar. Talvez você esteja procurando sua provisão nos lugares errados. Diga para alguém, para de procurar em lugares errados. E é por isso que talvez você não está, porque você está procurando isso na vida de alguém. E é na tua vida. É você que Deus quer usar para esse tempo. Talvez você está procurando, sabe? E não, querido. Deus, Ele quer fazer você procurar isso em você. Irmão, o ouro, o diamante, a pedra preciosa. Olha para cá, entenda isso aqui comigo. O ouro, a pedra preciosa. Eita glória, olha o Miqueião aí. Entenda isso aqui. O ouro, as pedras preciosas, são matéria-prima da onde? Da onde, irmão? Da onde, irmão Maria? Da terra. Carvão, minério, bilhões de anos, ouro, pedra preciosa, e vai formando a rocha. Sim ou não? Olha para cá, irmão, deixa ali, eles, olha para mim aqui. E vai formando, sim ou não? Sim ou não, irmão? Sim. E quando forma, né? Isso. Você vai ver que depois de bilhões e bilhões de tempo, aquilo sempre estava escondido aonde, irmão? Aonde, irmão? Hã? Irmão, olha para mim. Estava escondido aonde isso, irmão? Ouro, diamante. Aonde, irmão? A irmã Maria falou, irmão. Na terra, irmão. Os irmãos estão entendendo o que Deus está ministrando no teu coração? Tudo isso, Pedro, está escondido na terra. Tudo isso, Brian, está escondido aonde, Brian? Tudo isso está escondido aonde, Lu? Na terra. Então tudo que é preciosidade, Deus escondeu aonde? Na terra. Agora olha o caráter de Deus. Tudo que é precioso, Francisco, Deus colocou escondido sobre a terra. Agora no âmbito espiritual, você entende que tudo aquilo que é espiritual, Deus não colocou escondido na terra. Deus colocou escondido dentro de... Você tem coragem de pregar para alguém e dizer assim, meu irmão ou minha irmã? Diga aí. Diga, você não imagina quanta preciosidade você carrega dentro de você. Diga, a raiva do diabo. Diga, a raiva do diabo é que você não descubra quão precioso é a tua vida nesta terra servindo ao Senhor. Então, Francisco, é do caráter de Deus esconder preciosidade espiritual dentro de você. E Deus está dizendo, você vai ter que tomar uma decisão tão grande na tua vida. Você vai ter que pegar uma vara, você vai ter que pegar um anzol. Olha para cá. Uma vara, um anzol e correr para o destino. Entender, Senhor, eu carrego coisas maravilhosas dentro de mim. Senhor, tem coisas tão preciosas aqui dentro de mim e eu carrego isso. Ô irmão, olha para cá em nome de Jesus. Essa pescaria, eu vou voltar a falar, irmão. Essa pescaria é a pescaria de mais decisão da vida de Pedro. Não foi quando a rede se encheu, foi quando ele precisou tomar uma decisão. Outra vez crer na palavra, mas agora não é lançando rede. É voltando para o ambiente onde ele viveu abundância e entender, sempre foi abundante. Sempre foi barco cheio. E agora eu vim aqui com o barco. Todo o processo de pescaria é de modo igual. Colocar barco na água, colocar barco no mar. Só que agora Jesus fala para mim com uma varinha, um anzol. Já pensou a mentalidade desse cara no barco, mamilha? No meio do mar. Peraí. Sempre a gente encheu rede aqui. E aí o cara tá sozinho agora.
Eu não sei quanto tempo levou para ele pegar esse peixe. Ei, pastor Claudinei. O cara está sozinho no barco. Já pensou, Pedro? Começa a imaginar essa cena aqui agora. Já pensou, Marcelo? O lugar que ele sempre viu rede, lance sobre a tua palavra. É por isso que eu chamo, irmão, da pescaria mais decisiva da vida de Pedro. Eu estava lendo esse texto ontem, irmão, assim, e falei, meu Deus. Aí eu li essa palavra ali, ó, anzol. Falei, meu pai, porque eu sempre reli o texto, mas a gente não lembra. E eu sempre era o primeiro peixe que você pegar no mar, mas não com vara e anzol. Quando eu li o texto e vi que era com vara e anzol, eu falei, peraí. Deixa eu correr aqui para nós encerrar. Quem está entendendo a palavra diz amém? Posso continuar, amém? A moeda estava escondida onde Pedro jamais procuraria, na boca de um peixe. Deus colocou a resposta dentro de um lugar que Pedro conhecia, mas que jamais imaginaria usar daquela maneira. Talvez você está procurando isso, a sua provisão, nos lugares errados. Talvez você esteja esperando uma grande oportunidade, enquanto Deus está trabalhando em algo pequeno. Uma rede cheia? Não. Quando Deus já preparou, às vezes, um único peixe. Não despreze o pequeno, ou as pequenas coisas. Não despreze o específico. Irmão, tem coisas que Deus vai fazer na nossa vida que é específica, e a gente vai abrir mão daquilo. Porque a gente não gosta de coisa específica. A gente gosta de ver, uau, agora sim. E Deus, ele trata coisa específica. Ele é cirúrgico. Ele vai tratar, porque é aquilo ali que vai dar continuidade, é aquilo ali que vai te sustentar. O peixe não parecia carregar um milagre, mas carregava uma resposta. Diga para alguém, Deus vai te dar resposta nesta manhã. Deus não precisa tornar um cenário extraordinário para realizar algo extraordinário, irmão. É isso que eu quero que você entenda. É por isso que isso aqui é a pescaria mais decisiva da vida de Pedro. Porque Deus não está fazendo um cenário se tornar extraordinário. Pedro está sozinho, não tem nada extraordinário aqui, irmão. Pedro não tem rede cheia, não tem nada extraordinário. Mas o necessário, a resposta que ele precisa, o necessário que ele precisa para pagar o imposto, para cumprir, sabe, a sua necessidade, para cumprir o seu status de cidadão, para cumprir a sua inclusão social e nela se encaixar, não ser excluso, mas incluso. Ele precisava tomar essa decisão. Uma decisão simples? Não. Deixa eu terminar. Quando Deus determina prover, até aquilo que você não estava procurando pode carregar exatamente aquilo que você precisa. Talvez você nem está procurando daquela maneira. E é exatamente ali que Deus vai trabalhar para mostrar para você. É vara, é anzol. Deixa eu encerrar. Não peça apenas a Deus uma rede cheia. Peça também discernimento para reconhecer o primeiro peixe. Tem hora que Deus só está esperando você tomar uma decisão. Porque tem irmãos aqui, irmão, deixa eu falar isso aqui, nessa igreja, Deus já colocou uma vara e um anzol nas tuas mãos. E não é Ele que vai decidir por você. É uma decisão tua. Vai crer. Vai pegar esse peixe. Vai abrir a boca dele. Você entendeu que tudo que você precisa está escondido onde você nunca procura? Faz tempo que você não ora, vai orar para você ver. Faz tempo que você não consagra, vai consagrar para você ver. Faz tempo que você não canta um louvor tomando banho, volta a cantar para você ver. É, porque o crente gosta de cantar no chuveiro, né, irmão? Tem alguém aí, não? Pode não cantar nada, mas no chuveiro, né? Zezé de Camargo fica longe. É ou não é? Até o amor sai, né, irmão? Então é isso, querido. Deus está dizendo, faz quanto tempo que você não procura? Deus está dizendo assim, a vara e o anzol já está nas suas mãos. Aí eu te pergunto, pastor Claudinei, por que vara e anzol? Você lembra da mensagem da pesca maravilhosa? Você não pesca mais? Agora você pesca? Tem como pescar homem com tarrafa? Com rede?
está entendendo, irmão? Tem como lançar ala. Não, vem tudo que Deus está dizendo. Vai ser precisão, Pedro. Vai ser de casa em casa. Essa é a maior pescaria da vida de Pedro. Pedro, vai chegar um dia, você vai pregar a minha palavra. Pedro, vai chegar um dia que você vai pastorear. Pedro, vai chegar um dia que você vai fazer parte de uma liderança. Vai chegar um dia que você vai ser um obreiro de uma igreja. E vai ser vara e anzol. Nem sempre vai ser rede cheia. Vai ser discipulado, vida na vida. Vai ser pessoa a pessoa. Vai ser de casa em casa. Vai ser fazer discípulos. Ide e fazei discípulos. Então Jesus já está ensinando Pedro. Esse tributo aqui, Jesus está dizendo, não preciso pagar, sou filho. Mas para que não haja escândalo, Pedro. Jesus usa esse cenário, né? Remonta a trajetória de Pedro e diz, a partir de agora, Pedrão, é você, uma vara e um anzol. Quem está disposto, irmão, a viver essa pescaria? Ou você está disposto a só lançar redes? Ou você está disposto, irmão, a só ver rede cheia? Deus está dizendo assim, vai ser uma vara, um anzol e um peixe. E esse único peixe é necessário. Você entendeu que Deus ele trabalha com coisa única? Não sei se você está pegando isso aqui. Entendeu, Marcelo? O único peixe. É isso que Deus quer fazer. Fazer você e a tua casa ver algo único. Ninguém viveu. Ninguém provou. Você e a tua casa está provando. Estenda as suas mãos assim, eu quero liberar uma palavra de Deus para você. Não espere as redes encher. Quando Deus está impulsionando você e a tua casa a pegar uma vara e um anzol e tomar a maior decisão ministerial da vida de vocês. Dizer, a partir de hoje, família, um anzol vai ser lançado ao mar. O primeiro peixe, existe nele a dignidade do básico, a nossa vitória. O sustento da nossa família, o sustento da nossa casa, o meu trabalho, está unicamente na boca de um peixe. Em lugares que nós não procuramos. Dentro, você procura fora, mas você vai começar a procurar dentro da tua casa. Você vai começar a olhar para os teus filhos, dar importância para eles. Você vai começar a importar com eles, sabe? Você vai começar a procurar no teu filho o talento que ele tem. Você vai começar a procurar o talento que ela tem. Você vai procurar, sabe, o talento que teu marido tem. Às vezes o cara é bom na cozinha e você nem sabe, irmã. Olha para mim o céu. Às vezes a pessoa ela tem um, sabe, Miquel? O cara é bom, rapaz, no que faz. Né, Gisa? Faz torta, né? Eita. Uhum. Às vezes o Marcelão, um bicho é cuera no negócio lá, mas só tá faltando, irmão. Né? Dá uma procurada. Às vezes não. O pastor Claudinei é cuera naquilo que a pastora Hilda nunca provou. Né? É ou não é, Brian? É. Hoje a testa não está frangida hoje. Está feliz. Glória a Deus. Então a mensagem para o teu coração nessa manhã é muito simples, irmão. Né? Não é tempo de rede cheia. A gente só gosta de... É ou não é? Vai ter um momento, irmão. A gente vai estar pregando aqui. Deus vai encher rede. Deus vai... Vamos pregar. Mas Deus está sendo cirúrgico a essa casa. Deus está sendo cirúrgico aquilo que Ele tem para nós. Se o Jesus que fez Pedro encher rede, falou, abandona a rede, me segue. Depois Pedro pega a rede de novo, vai para o mar de novo. Jesus enche as redes de novo. E agora Jesus diz assim, Pedro, pega uma vara e um anzol. Esse é o Evangelho. Se você não entender como Deus trabalha, quando for a hora da vara e do anzol, você abandona a fé. E tem muita gente abandonando o Evangelho porque Deus colocou uma vara e um anzol. Tem muita gente abandonando a fé porque não é momento de rede cheia, é momento de vara e anzol, decisão. Primeiro peixe. A dignidade do básico está no primeiro peixe. O que tua casa precisa está no primeiro peixe. Então não é rede cheia, não é barco cheio, é decisão. Lançar a vara com anzol. E essa decisão
vai mudar toda a trajetória da tua casa e da tua família. Quando recebe essa palavra, Deus quer virar uma chave ministerial em famílias aqui. Só que talvez você está procurando enxergar a rede, quando na verdade Deus já te colocou uma vara, uma zona na tua mão e está dizendo: cara, está na hora de você tomar uma decisão séria. Meu irmão, está na hora de você tomar uma grande decisão. E ser preciso nessa decisão, porque Pedro foi preciso, sim ou não? Sim ou não, irmão? Foi preciso. Vamos se colocar de pé, vamos cear. O Espírito Santo de Deus. Aleluia.